Olá, gente! Eu sou a Maria, da Consultoria Maria, e como vocês sabem, eu estou nessa missão de trazer vídeos a cada post no Instagram. Olha, eu focadíssima, trazendo, cumprindo essa promessa para vocês, arrasando, arrasando. Bem, é o seguinte, o post dessa semana foi esse daqui. E se a sua pesquisa contasse uma história? Se a sua tese, se a sua dissertação contasse uma história, justamente a sua e a da sua trajetória com essa investigação, né? Como vocês já sabem, nos últimos tempos eu tenho falado muito sobre isso, sobre o pesquisador se colocar no texto, sobre a gente se permitir estar presente na nossa pesquisa e tal, de alguma forma. Nos vídeos anteriores eu fiz um formato mais quase relendo o post aqui, o que não faz sentido, né? Já que vocês têm o post lá no Instagram. Então nesse aqui eu vou mais contar a história da ideia do post, digamos. E como eu tô numa de sempre trazer esses temas relacionados à nossa autoria, à nossa presença no nosso texto da investigação, né? Eu estava trocando ideia com o DeepSeek, que é a minha IA favorita, palestrinha, igual a mim, perfeita. Às vezes dá uma chateação, né? DeepSeek, tá bom, para. Mas adoro, porque dá muitas ideias e a gente dá uma viajada e tal. E aí, trocando ideia da DeepSeek, eu preciso, né, trazer mais nuances, mais ideias sobre essa coisa de como a gente. É, de que maneiras a gente pode se colocar no texto, né? Que provocações você pode me trazer para que eu possa sugerir maneiras de provocar as pessoas no Instagram sobre isso, né? Os pesquisadores, os pós-graduandos que me seguem e tal. E aí o DeepSeek trouxe para mim a dissertação da Maria Clara Neri, lá da UERJ, que eu sugeri lá no post, e eu vou colocar o nome completo aqui no YouTube para vocês conhecerem. É uma dissertação em que ela usa o método da autoficção para narrar experiências relacionadas ao ensino durante a pandemia de Covid-19. Um texto espetacular, assim, uma pesquisa espetacular. E aí ela trouxe essas experiências narrativas para a dissertação como um método. E aí foi muito massa, porque obrigada, DeepSeek, por ter me trazido contato com esse texto, com essa investigação, porque aí me ajudou a pensar sobre isso, e logo, lógico, me ajudou também a criar o texto desse post, né? E aí justamente isso, né? A pensar na autoficção, a trazer mais essa narrativa, às vezes, por que não? Porque às vezes a nossa pesquisa ela é fruto de experiências que a gente teve, né? E por que a gente deixa de fora essas experiências? Porque a gente não pode trazer um pouco esse sujeito é, que viveu coisas reais para dentro da pesquisa. Veja, não se trata, como eu falei, no caso da pesquisa da Maria Clara, isso fazia parte da forma como ela constituiu a própria pesquisa. Mas eu não estou falando disso necessariamente, a menos lógico que faça sentido para vocês. E aí, como eu disse, eu vou deixar o link se for possível, mas se não, o título completo da pesquisa para vocês encontrarem na BDTD. Mas por que não juntar essas narrativas da experiência naquilo que constitui a própria ideia das nossas teses, das nossas dissertações, porque nós somos pessoas que trabalham com aquele tema, né? Não fazer uma justificativa seca, protocolar, sabe? Eu acho que
já passou do tempo de a gente começar a se permitir isso, a isso deixar de ser algo que invalida uma pesquisa. E volto a dizer, principalmente pelo fato de que a gente está numa época em que a inteligência artificial está impossibilitando que a gente consiga diferenciar a voz do pesquisador real. Né? As pessoas têm falado, não, eu escrevi textos de há 10, 20 anos, aí joga num detector de inteligência artificial e está dando 80, 90% de probabilidade de ser escrito por inteligência artificial. Por que, gente? Porque os textos eles são secos, eles são objetivos e a inteligência artificial se beneficiou disso para fazer os textos que faz, para criar os textos que faz. A realidade é essa. Enfim, né? Esse post é uma provocação a esse respeito também, certo? E aí, para terminar, né? Leia um post lá no Instagram. Tem algumas dicas, assim, alguns tipo, situações em que a gente consegue se colocar na pesquisa dessa forma, né? Como pesquisadores, a gente existe na pesquisa. E de que maneiras sutis a gente consegue se colocar, sem necessariamente recorrer ao método da autoficção, porque não faz parte dos nossos objetos, não dialoga, esse método não dialoga com nossos objetos necessariamente, mas a gente consegue recorrer a isso para se colocar como pesquisadores, enfim. Mas, para finalizar, eu queria colocar a epígrafe que a Maria Clara colocou na dissertação dela, muito lindinha, muito linda e muito verdadeira. Uma epígrafe de Conceição Evaristo no livro Olhos d'Água, se não me engano, que diz o seguinte: se ao menos se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Isso é exatamente a nossa vida de pós-graduandos, não é mesmo? A gente está morrendo de medo e a gente vai com medo mesmo. Achei muito legal e trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero principalmente que vocês tenham gostado do post lá no Instagram, que é onde está a escrita e a justificativa e o conteúdo de tudo isso aqui. E nos vemos na semana que vem com o novo tema. Eu tava maluca para soltar esse post porque eu amei a ideia, amei ter construído esse post, amei a arte, amei tudo. Enfim, obrigada Maria Clara por sua dissertação, parabéns por ela. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.